Estou disponibilizando a lição para você da semana no sábado à tarde. Se você gostou desta ideia, comece esse vídeo curtindo e se inscrevendo no canal, porque assim eu posso, com as notificações, avisar você de vídeos novos, não apenas da lição, mas de outros vídeos, de outros assuntos que eu tenho gravado aqui no canal. A satisfação. Estou fazendo um teste para ver aí se vocês vão gostar que eu disponibilize a lição desde o sábado à tarde, para vocês assistirem sábado à tarde, recapitularem alguma coisa ao longo da semana e especialmente recapitular também na sexta-noite ou sábado pela manhã seguinte, você é quem sabe. Mas é importante você assistir a lição mais de uma vez, recapitular alguns pontos para você entendê-la bem e poder aproveitar ao máximo possível. Eu peço que você ative as notificações, porque eu posso avisar você disso também, ok? Vamos então aqui para os nossos slides da lição de número 11, Viver com Cristo. E aí vamos ver o que Deus tem a nos ensinar hoje na nossa lição da Escola Sabatina. Vamos lá. Lição 11 da Escola Sabatina, Viver com Cristo. No sábado, a introdução, o estudo de sábado, vai nos mostrar primeiramente o quê? Se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus aqui mesmo nesta terra. Olha que interessante. E por quê? Porque se nós focarmos excessivamente na terra e pouco no céu, nós vamos ter pouco tempo, pouca disposição para pregar o evangelho. Em Marcos 16, 15, 16, a Bíblia diz, Jesus disse que devemos pregar o evangelho a toda criatura e batizando as pessoas, como diz em Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, devemos sim pensar nas coisas aqui da terra, nas coisas que são boas, nas coisas que Deus nos deu, e Ele quer que desfrutemos. Porém, o nosso foco não pode ser aqui, porque se o foco for aqui, perdemos de vista as coisas espirituais, deixamos de lado a pregação do Evangelho, e aí, de alguma forma, contribuímos para atrasar a volta de Jesus. Então, é por isso que a lição diz que se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus aqui mesmo nesta terra. E segundo tópico, focar no céu, sem esquecer que o viver com Cristo transforma a nossa vida agora, desde já, para fazermos a diferença, para desde já fazermos a diferença. Então, o que nós temos que fazer? Focar no céu. E sem esquecer que o viver com Cristo aqui transforma a nossa vida agora, para desde já fazermos a diferença. Então, nós não podemos pensar que ao focarmos no céu, a nossa vida aqui não tem importância. Não, muito pelo contrário. O que diz Mateus 5, 14 a 17? Jesus mesmo diz ali que as nossas boas obras, desde agora, obviamente, devem glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Eu vou ler o verso 16 e depois você pode ler o 14 e o 15, que diz o seguinte, o 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, ao mesmo tempo em que focamos no céu, nós temos que ter uma vida de qualidade aqui neste mundo. E isso envolve um testemunho de qualidade em favor do evangelho. Então, focar no céu não significa esquecer daqui da terra, até porque, após o milênio, a terra será, sim, a nossa morada. 2 Pedro 3,3 diz que nós teremos novos céus e nova terra, ok? Vamos para a parte de domingo, pergunta de número 1. Leia Colossenses 3, 1 a 4. Que condição Paulo apresenta como especial para o desenvolvimento de uma mentalidade celestial? O que isso significa para você? Qual foi a resposta que eu coloquei após a leitura de Colossenses 3, 1 a 4? A condição é o quê? Buscar as coisas do alto e pensar nelas, focando no celestial, não no terreno. Quanto mais pensarmos nas coisas do alto, mais priorizaremos aquilo que é do alto. Um texto que nós não devemos deixar passar por alto na nossa experiência e jornada cristã, meu querido aluno que me acompanha aqui, é Colossenses 3:2, né? Que diz assim, ó, no verso 1 fala, já que nós fomos ressuscitados com Cristo, passamos a ter uma nova vida aceitando a Jesus como Salvador. No verso 1 diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
E aí, verso 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, devemos pensar naquilo que é espiritual, naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é puro, naquilo que é desejável. Devemos pensar naquilo que está em Filipenses 4:8, que é um texto que eu vou ler com você depois. Então, buscando as coisas do alto, nós deixamos de focar naquilo que não é lá do alto. E aí a nossa experiência diária com Deus, a nossa compreensão da realidade da vida será superior. Porque quando você e eu desenvolvemos uma mente espiritual, nós analisamos a realidade da vida de uma forma espiritual. Os acontecimentos do mundo, os acontecimentos geopolíticos, a moral da humanidade, tudo, nós passamos a analisar de uma perspectiva mais espiritual. Então, por isso que é muito importante buscar as coisas do alto. Agora, tem um detalhe que nós não podemos esquecer aqui. Somente por um milagre da graça de Deus podemos nos aproximar do céu. Então, Deus precisa atuar em nós. Deus precisa nos dar um novo nascimento. O novo nascimento, a transformação da nossa mente, do nosso interior, o receber um novo coração é uma obra que vem de Deus. Então, você não pode esquecer, por exemplo, de um texto, você com certeza já o conhece, mas é bom lembrar desse texto, Ezequiel, capítulo 36, versos 25 a 27. Se você quer ter essa mentalidade espiritual, você precisa pedir que Deus a desenvolva em você. É pela graça dele que essa mentalidade nos é dada. Lógico, nós temos a nossa parte em administrarmos, gerenciarmos os pensamentos para pensarmos nas coisas do alto. Mas o poder para fazer isso vem de Deus. A transformação do coração vem de Deus. Olha o que diz Ezequiel 36, 25 a 27, ó. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Quem é que nos purifica do pecado? Quem é que nos limpa? É Deus. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei, olha, quem é que dá o coração novo? É Deus, ó. Dar-vos-ei coração novo, uma mentalidade nova, uma nova forma de encarar e ver a vida. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós espírito novo, uma disposição interna diferente. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E aí olha o que tem que acontecer para isso ser possível. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então é a presença do Espírito Santo que nos dá esta mentalidade espiritual e que transforma o nosso coração. É a presença do Espírito Santo, graças ao sacrifício de Cristo, que somos limpos dos nossos pecados e podemos morrer para uma vida de pecado e ressuscitarmos para uma nova vida com Cristo. E essa nova realidade da nossa vida, ela não pode ser escondida. Como diz em Mateus 5, 14 a 16. Né? Nós temos que permitir que a nossa luz brilhe diante dos homens para que eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Ok? Segunda-feira, vamos aqui para a pergunta de número 2. Leia Colossenses 3, 5 e 6 e Romanos 1, 6, 1 a 7. Como podemos morrer para o eu e para as coisas terrenas e viver para as coisas lá do alto, que é um pedido que Deus nos faz aqui em Colossenses 3:1, não é? Após a leitura dos textos, qual é a resposta que eu coloquei para você aqui também poder copiar e utilizar, se você o quiser? Somente pela graça e poder de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Como parte do processo, alimentamos a natureza espiritual e vamos matando de fome a natureza carnal. Essa ideia, são essas ideias que eu peguei aqui nesses textos. Em primeiro lugar, você só pode morrer para o eu pela graça e pelo poder de Deus. Se o problema está dentro de nós, a solução não vem de dentro de nós, ela vem de fora, ela vem de Deus. E aí, como parte do processo, porque também nós não ficamos o quê? De braços cruzados, como se Deus atuasse e nós não tivéssemos a nossa parte, tá? Como parte desse processo,
nós passamos a alimentar a natureza espiritual e a matar de fome a natureza carnal. É isso que nós fazemos. Fazemos aquilo que é de natureza espiritual, boas atitudes, bons pensamentos, tratamos bem as pessoas, lemos a Bíblia, oramos, testemunhamos, tudo aquilo que tem a ver com o mundo espiritual, com a realidade espiritual, tudo aquilo que tem a ver com o Espírito Santo. Praticamos o fruto do Espírito que o Espírito mesmo nos dá, de Gálatas 5, 22 e 23. Quando fazemos isso, nós vamos alimentando a natureza espiritual e vamos matando de fome a natureza carnal. Quando eu falo em natureza carnal, não pense no corpo humano, tá? Porque o corpo humano não é algo mal ou ruim. Se você ler 1 Coríntios 6, 19 e 20, o corpo humano é o templo do Espírito Santo, e de acordo com Gênesis 1, 31, o corpo humano faz parte de tudo aquilo que era muito bom que Deus criou por ocasião da criação lá no Gênesis, tá? Então, quando eu falo em natureza carnal, eu falo da natureza pecaminosa, da nossa disposição interna em fazer o que é errado, tá bom? Então, deixar essa observação para você. Agora, tem um detalhe. Para você abandonar a natureza carnal, para você vencê-la, você precisa de uma relação íntima e profunda com o Espírito Santo. Você precisa ter orações muito sinceras. Você precisa conversar com ele sobre tudo aquilo que você sente, até mesmo as coisas erradas que você tem vontade de fazer. Você tem que falar com ele francamente. Esta habilidade de falar com Deus desta forma, melhore muito a nossa comunhão com Deus. Até mesmo quando você estiver com vontade de cometer um pecado, falar assim: Deus, infelizmente eu estou com muita vontade de cometer tal pecado, me ajuda a não cometê-lo? Desvia isso da minha mente, das minhas intenções. Tem que ter essa comunhão com Deus. Agora, tem um detalhe que eu quero passar para você. Dependendo do seu histórico, além de passar pelo novo nascimento, você vai precisar de algumas outras coisas para você superar certas práticas, certos hábitos da sua vida, certos hábitos pecaminosos, tá? Eu deixei aqui para você essas dicas, essa lista de coisas que eu creio que vai ser muito importante para você. Então, primeiramente é o novo nascimento, né? Nascer do alto, nascer do Espírito Santo, ser transformado por ele, receber um novo coração dele. Talvez você precise também de auxílio psicoterápico e ou psiquiátrico. Dependendo da sua impulsividade, você pode ter aí alguma questão interna a ser resolvida, algum trauma a ser trabalhado. Você pode ter um TDAH, que torna você uma pessoa mais impulsiva, é uma neurodivergência. Então você precisa avaliar, porque às vezes você está dando murros em ponta de faca e está lutando contra algo que é mais forte que você, o pecado e a sua neurodivergência. Você pode estar no transtorno do espectro autista, como eu tenho o autismo e tenho o TDAH junto. E fui diagnosticado com depressão, toque, ansiedade, então muita coisa. Então, o que eu percebo na minha vida pessoal? Além do novo nascimento, eu tenho que tomar alguns cuidados com a minha pessoa. E aí isso facilita a vida espiritual, e a vida espiritual facilita o tratamento também. Então, uma coisa está ligada à outra, tá bom? Aqui eu deixei alguns textos entre parênteses para você ver que Deus não é contra o aconselhamento e nem contra psicoterápico, nem contra a psiquiatria, tá ok? A medicina. Outra coisa, você tem que ter uma vida com propósito. Nesses textos, nós vemos que o nosso propósito último está em Deus, na pessoa de Jesus e no amor. Você tem que ter uma vida com propósito. E não tem como ter uma vida com propósito se Deus não fizer parte da sua vida. Então você tem que buscar a Deus cada vez mais, conhecer mais sobre Ele, sabe? Separar um momento para ler e estudar mais sobre a doutrina da Trindade, por exemplo. Tanto do ponto de vista histórico quanto da teologia sistemática, você tem que passar mais tempo estudando sobre Deus. E aí se aprofundar no amor dele. Esses textos falam a respeito disso. Tá bom? Outro detalhe, você tem que ter uma vida satisfatória, inclusive sexualmente.
Se você tem questões de impulsos sexuais, o que fala 1 Coríntios 7:9? É melhor casar do que viver abrasado. O propósito de Deus não é que você viva abrasado, mas que você tenha um matrimônio satisfatório sexualmente. Então você tem que conversar com o seu cônjuge, ver no que você precisa melhorar e no que a outra pessoa também pode melhorar. Então tudo é uma questão de conversa, uma terapia para casais pode resolver muita coisa. Outra dica, boas amizades. Você precisa cultivar amizades que não atrapalhem você, que queiram ir para o céu com você, ou que pelo menos não atrapalhem você de ir para o céu, porque você pode testemunhar para esses amigos para que eles queiram ir para o céu com você. Desses textos aqui são muito interessantes, ó. 1 Coríntios 15:33 é aquele texto que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a escolha de bons amigos é vital para você continuar pensando nas coisas do alto e para você lutar contra suas tendências pecaminosas em qualquer área da vida. Eu não falo só aspecto sexual, isso é um dos, tá? E o Salmo 26, versos 4 e 5, tem um conselho de Davi aqui espetacular. Ó, o que ele fazia? Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia dos malfeitores e com os ímpios não me assento. Então Davi sabia escolher as suas companhias. Teve momentos que ele errou, obviamente, mas ele, no geral, sabia fazer isso. Então você tem que fazer a mesma coisa. E, além disso, para você lutar com menos dificuldade, porque é uma luta constante contra o pecado, não esqueça da atividade física. Por que eu escrevi aqui domínio próprio entre parênteses? Porque é comprovado, amigos, que sem exercício físico temos pouco domínio próprio. A atividade física fortalece o nosso domínio próprio. Grava isso aqui. Escreve aqui nos comentários para você memorizar isso. Atividade física fortalece o domínio próprio. Então, quanto mais atividade física você fizer, óbvio, sobre a supervisão médica, não vai querer agora voltar também, você estava zerado de atividade física e aí volta com tudo. Não. Começa com leves caminhadas, vai a um cardiologista e aí se vê que está tudo ok, manda o porrete, fazer corrida, academia, natação, qualquer coisa que te dê prazer e que te ajude. Porque quanto mais atividade física, mais domínio próprio temos, tá? Então eu quis colocar esse adendo aqui para você estudar ao longo da semana e também para você poder aí ensinar na sua classe, sendo você um professor ou professora de escola sabatina. Eu vou disponibilizar também para você este conteúdo, pelo menos essas dicas aqui. Vou ver se eu coloco ali para você na descrição, tá bom? Mas acho que já deu tempo também de você copiar. Eu tenho disponibilizado, às vezes, os slides, mas nem sempre eu consigo, porque isso me requer muito tempo. Eu estou pensando numa forma de poder fazer isso com mais frequência, para poder ajudar vocês, tá? Mas dessa vez, eu vou também aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para os slides, tudo bem? E eu já quero que você faça também uma coisa. Ali naquele link, normalmente, é pedido, né, que a pessoa coloque o nome, e-mail e telefone. E aí você baixa os slides. Isso me possibilita que eu tenha o seu contato para eu avisar você de um lançamento que eu vou fazer nas próximas semanas. Eu vou lançar um e-book. O título é Como Estudar e Ensinar a Lição da Escola Sabatina. Este e-book vai ser uma bênção. É um material totalmente novo, né? Vai ser tanto para quem é aluno, para quem é professor da Escola Sabatina. Então, para eu avisar você, é bom que ao você baixar os slides ali, você deixa o contato, e aí eu vou avisar você por e-mail, para que você, ou por WhatsApp, mas especialmente por e-mail, para que você possa fazer parte aí desse lançamento e depois ter a oportunidade de adquirir esse e-book. Vai ser uma bênção para a sua vida. Você vai ver que vai mudar a sua forma de estudar a lição da Escola Sabatina. Então depois vá na descrição do vídeo para baixar os slides, e no baixar os slides eu já fico com seu contato para poder avisar você depois. Combinado? Reflita nessa citação, já que falamos de atividade física,
Deus falou comigo por meio dessa citação aqui. Olha no livro Mensagens aos Jovens, página 239. Ó. Não é perdido tempo gasto em exercícios físicos. O aluno que está constantemente estudando e faz pouco exercício ao ar livre está se prejudicando. Um exercício equilibrado dos vários órgãos e faculdades do corpo é essencial ao melhor trabalho de cada um. Quando o cérebro está continuamente sobrecarregado, enquanto os outros órgãos são deixados inativos, há perda de força física e mental. Rouba-se as faculdades físicas sua saúde, a mente perde sua lucidez e vigor, e o resultado é uma doentia excitabilidade. Me diz aqui nos comentários, você conhecia essa citação? Sim ou não? Então avalie, porque isso aqui, a atividade física, ajuda-nos na luta contra a natureza pecaminosa, nos dá mais domínio próprio para o quê? Pensarmos nas coisas lá do alto. Terça-feira, pergunta de número 3. Leia Colossenses 3, 6 a 11. Qual é o caminho para a renovação espiritual? Vamos ver a resposta que eu deixei aqui para você. Antes da resposta, não deixe de curtir o vídeo, se você não curtiu ainda. Se já curtiu, ótimo, mas se não fez, curta. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque quando você faz isso, você me ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo é importante, aí ele manda para mais pessoas. Então você me ajuda a evangelizar quando você faz isso. Um simples ato de curtir, se inscrever e ativar as notificações. E quando você compartilha também, é uma bênção. E o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é importante. Então faça isso. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, igreja, familiares. Esse estudo serve para qualquer pessoa, tá? De qualquer religião, porque eu vou aqui aplicando vários princípios espirituais para todas as pessoas. Então faça isso. Então, resposta da pergunta de número 3. Qual é o caminho para a renovação espiritual? Despir-se do velho homem com a ajuda de Deus. Então, por que eu falei despir-se do velho homem com a ajuda de Deus? Porque em João 15:5, texto que eu coloquei aqui, o que é dito? O que diz Jesus fala? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, você não pode tirar a velha roupa pecaminosa e vestir uma nova roupa de justiça que vem de Cristo. Você precisa dele. Paulo usa essa linguagem aqui do despir-se para mostrar que realmente temos que tirar da nossa vida essa natureza pecaminosa, mas isso só é possível com Deus. Sem Jesus não podemos fazer nada. E como parte desse despir-se, Romanos 12, 1 fala, 1 e 2, né? Que nós devemos, até vou ler esse texto aqui para você. Esse texto é importante também nós lermos. Já que eu fiz menção ao primeiro, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós devemos de fazer? O despir-se do velho homem envolve não conformar-se com as coisas deste mundo e entregar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, ao invés de entregar o corpo para as práticas do pecado, entregar o corpo para praticarmos aquilo que é bom e justo diante de Deus. Então, isso aqui é despir-se do velho homem com a ajuda de Deus. Tirar a velha roupa da natureza pecaminosa e ir vestindo a roupa da justiça de Jesus Cristo. Óbvio que isso será feito de forma plena na glorificação. Mas enquanto isso, você precisa ir despindo-se do velho homem para que o novo homem, criado pelo Espírito Santo, assuma o lugar. Terça-feira ainda, só que pergunta de número 4. O que Paulo quis dizer com velha natureza em contraste com a nova natureza? E aí a lição diz para lermos Romanos 6:6 e Efésios 4:22 a 24. Vou ler aqui para você a resposta que eu coloquei. A velha natureza tem a ver com o modo antigo de viver controlado pelo pecado.
Então, antes da conversão, nós somos controlados pelo pecado. A nova natureza é o novo modo de viver, controlado pelo Espírito Santo. Você lembra que quando éramos controlados pelo pecado, nós ainda fazíamos coisas boas, porque o Espírito Santo atuava em nós. Só que agora que nascemos de novo, nós somos controlados pelo Espírito, mas ainda fazemos coisas erradas, porque Deus não tirou a natureza pecaminosa dentro de nós. Ele nos libertou, grava isso aqui, ó. Ele nos libertou do domínio do pecado, mas não da presença do pecado. Guarda isso. Se puder, escreva nos comentários. O Espírito nos liberta do domínio, da escravidão do pecado, mas não ainda da presença dele. Por quê? Porque da presença do pecado seremos libertos na volta de Jesus, na glorificação. Então, essas metáforas, né, velha natureza, nova natureza, em que Deus está também removendo roupas sujas e nos vestindo com roupas novas, essas metáforas ilustram a conversão e as consequências da conversão. A grande consequência da conversão é aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Tá? E aí nós temos que fazer o quê, amigos? Conhecer cada vez mais a Cristo, através do estudo da sua palavra, lendo as Escrituras, entrando em contato com o caráter de Jesus, nos evangelhos analisarmos como ele se portava, como ele tratava as pessoas, como ele se relacionava com Deus. Então é com ele que nós temos que fortalecermos essa nossa natureza espiritual. Quarta-feira, pergunta de número 5. Leia Colossenses 3, 12 a 14. Como Paulo descreve aqueles que creem em Jesus, de que maneira essa descrição está ligada às qualidades das quais devemos nos vestir? Esse é um texto que eu quero ler com você antes de dar a resposta, tá? Não podemos fazer isso com todos, né, para não delongarmos muito, mas esse eu quero ler com você. Quais são as virtudes que devem fazer parte da vida daquele que crê em Jesus e o aceita como Salvador? Colossenses 3, 12 a 14, tá? Tem outras virtudes ao longo do texto bíblico, mas eu vou ler essa aqui com você. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, que eu já estou lendo o verso 15, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Lendo esses textos aqui, como que nós respondemos à pergunta 5? Como Paulo descreve aqueles que creem em Jesus e de que maneira essa descrição está ligada às qualidades das quais devemos nos revestir? Eu coloquei a seguinte resposta. Paulo descreve aqueles que creem em Jesus como eleitos, santos e amados. Por isso, devem se revestir das qualidades de caráter de Jesus. Isso aqui, amigos, são qualidades de caráter de Jesus. Então, quando você aceita Jesus, você tem que se revestir. Primeiro, você é considerado um eleito, santo e amado. Você faz parte da família celestial. Você foi eleito por Deus. Você foi chamado por ele. Você agora é santo, não no sentido de ser impecável, mas de ser separado daquilo que é ruim para a prática daquilo que é bom. E você é amado por Deus. É isso que está escrito no texto. E aí, o que acontece? As qualidades de caráter de Cristo que devemos desenvolver são, devemos ser ternos, afetos e misericórdia. Olha outra característica, bondade, humildade, não se achar a última bolacha do pacote, mansidão. Resolver as coisas no grito não resolve, na verdade. Pai, mãe, que é impaciente com os filhos, fica gritando,
demonstra que não tem mansidão e domínio próprio. Você não está conseguindo ensinar isso para os seus filhos. Então você tem que aprender a ensiná-los e a adverti-los com mansidão e domínio próprio. Eu vejo isso muito na minha esposa. Minha esposa sabe, e eu, graças a Deus, também sei isso, mas a minha esposa é top nisso. Ela sabe dar a repreensão que precisa ser dada com mansidão e domínio próprio. Pode estar, às vezes, com vontade de dizer alguma coisa, tudo bem, mas domínio próprio. Os filhos vão aprendendo lições de domínio próprio na forma como nós demonstramos domínio próprio, não é? Além disso, a longanimidade. Outra, suportai uns aos outros. Ou seja, tem momentos que devemos suportar mesmo os irmãos na fé, não adianta. Faz parte da vida e dos relacionamentos interpessoais. Às vezes você vai ter que suportar o seu cônjuge, os seus filhos, sogros, sogra, irmãos na igreja, faz parte da vida. Se você não quer ser uma pessoa isolada, como uma ilha, tem que aprender a suportar. Mas o contrário também é verdadeiro, as pessoas também têm que aprender isso em relação a nós. Então, um tem que suportar ao outro, tá? Perdão, né? O perdão, ele beneficia mais aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Isso faz parte das relações interpessoais, né? O perdão tem que fazer parte. E sede agradecidos, no final do verso 15. A gratidão tem um poder muito grande de nos tornar pessoas mais felizes, plenas e realizadas. Tá ok? Quinta-feira, pergunta 6, estamos indo aqui, né, para o final. Leia Colossenses 3, 16 e 17. O que nos ajuda a deixar Cristo no controle da nossa vida? E qual é o papel da música nisso? Olha que curioso. Quando eu li esse texto, eu elaborei a seguinte resposta para você. Viver de acordo com sua palavra que deve habitar em nós. Então isso nos ajuda a deixar Cristo no controle da nossa vida. É o que vemos ali em Colossenses 3, 16 e 17. Viver de acordo com sua palavra que deve habitar em nós. Então por isso que eu falei para você antes, leia a Bíblia. Veja como que Jesus se portava diante de Deus o Pai, como ele se relacionava com o Espírito Santo, como ele se relacionava com as pessoas, como que Cristo vivia. Estude a Bíblia que Jesus estudava. Se você ler Lucas 24, 42 e 44, Jesus deu um estudo bíblico com base no Antigo Testamento. Então você tem que fazer o que Cristo fazia. Viver de acordo, para poder viver de acordo com a palavra dele e para que a palavra dele habite em você. Porque aí sim, isso ajuda a deixar Cristo do controle da sua vida, ao invés do pecado. E lendo esse texto também, a segunda parte da resposta, a música proporciona ensino, oportunidade de louvar. Louvar é elogiar a Deus por aquilo, agradecer a Deus por aquilo, né, que ele fez de bom para nós. Louvar e agradecer, proporcionando mais conexão com Deus. Então, duas coisas eu tenho a comentar aqui. Primeiro, quando você lê a Bíblia, como Jesus fazia, com atenção, buscando ouvir a voz de Deus e aplicando o texto para a sua vida, você vai adquirindo a sabedoria que vem de Deus. A segunda parte da resposta, a música, ela desempenha um papel importante na instrução. O que isso quer dizer? Letras extremamente repetitivas que parecem um mantra deveriam sair dos nossos cultos. Nós não somos budistas, hinduístas para praticarmos mantras. Nós temos que ter letras que não só alimente a emoção, mas que alimente também a razão. E não só que alimente a razão, mas também a emoção, porque nós somos seres emocionais e racionais. Isso não significa ter músicas mornas, frias, indiferentes, não. Mas eu tenho visto muito nas igrejas essa repetição, parece um mantra. Isso não é bom para a parte racional do cérebro. E a parte racional, ela precisa estar acima da emocional, ela tem que controlar a emoção. Então nós temos que ter cuidado com isso. Os nossos cultos estão deixando muito a desejar. Outra coisa que a música que está tendo alguns erros é a repetição excessiva das mesmas músicas. Não sei se você sabe, mas é um princípio musical importantíssimo parar com esse repeteco. O que diz o Salmo 96, verso 1, ó? Cantai ao Senhor um cântico novo.
cantai ao Senhor todas as terras. Deus já não aguenta mais ouvir as mesmas músicas do inário ou da harpa cristã, se você é um irmão evangélico, tocadas na igreja sempre. Então nós temos que parar com isso. Nós temos que, na hora de escolher uma música para o culto, pensarmos mais em Deus do que em nós. Se nós pensarmos só em nós vamos pegar só aquilo que gostamos e não vamos aprender músicas novas. Agora temos que pensar em Deus. Pensar assim, olha, eu sou um pai, eu sou uma mãe, como que eu gostaria que o meu filho me pedisse as mesmas coisas toda hora, todo dia? Isso é uma encheção. Então vamos parar de torrar a paciência de Deus e vamos ser mais criativos na hora da música. Ah, mas a igreja não sabe cantar. Aprende! Existe um ministério da música, não é só para dirigir o louvor, é para ensinar as pessoas a cantarem as músicas diferentes. Tá bom? Então eu deixo esses conselhos aqui para você, porque nossos cultos estão se tornando cada vez mais desagradáveis, com mantras e com sempre as mesmas músicas. Tem que mudar a coisa, né? Outro detalhe também, cuidado com o sincretismo musical. Existe o sincretismo religioso, né, que mistura crenças, doutrinas e fica aquela salada de fruta. Existe também o sincretismo musical. As pessoas estão misturando ritmos do mundo com ritmos cristãos. Isso tem que parar também. Eu não estou dizendo que você só deve ouvir música religiosa, não é isso. Mas sabe aquele ditado, cada macaco no seu galho? Tem um momento de você ouvir uma música secular, que é pura, que se enquadra em Filipenses 4:8, e tem um momento de você ouvir uma música religiosa, uma música sacra. Agora, se você vai misturar coisas, vai fazer forró para Jesus, heavy metal para Jesus, funk para Jesus, não dá. A tua mente não vai estar pensando nas coisas do alto, você vai estar pensando nas coisas aqui da terra. Tá? Então tudo tem o seu momento. Eu gosto de músicas seculares, eu não escuto músicas quase, eu escuto música religiosa, mas é pouca, eu gosto de poucas, para ser bem sincero e bem franco. São poucas as que eu gosto. Mas nós podemos fazer uma boa seleção, com base em Filipenses 4:8, tá bom? E aí eu trago essa reflexão para você. As músicas ouvidas na igreja ou fora dela possuem as qualidades de Filipenses 4:8? Lembra aqui do texto de Colossenses 3:16-17? Paulo diz que a música tem que dar instrução. Mantra que fica repetindo as mesmas frases não traz instrução nenhuma, não alimenta a parte racional do cérebro. Isso é um perigo. Então temos que parar com essas coisas. Agora, a reflexão é, as músicas ouvidas na igreja ou fora dela, religiosa ou secular, tem as qualidades de Filipenses 4:8? E aí eu deixo esse texto aqui para você refletir e para ajudar você na escolha da sua música, já que ela tem um impacto tão profundo na nossa vida e na adoração a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a música que você ouve fora da igreja ou dentro dela tem que ter as características de Filipenses 4:8. Aplique também para os filmes este mesmo princípio, e isso vai trazer grandes resultados para a sua vida espiritual. Para finalizar, sexta-feira, eu quero deixar para você uma reflexão. Quero deixar para você um texto bíblico que eu gostei muito, de Jeremias 4:14. Deus está fazendo essa pergunta e, ao mesmo tempo, apelo para o povo de Israel. E essa pergunta e apelo que ele faz a nós também. Ó. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedará contigo os teus maus pensamentos? Esta é a pergunta que Deus faz para cada ser humano. Primeiro ele pede, lava o coração da malícia. Permita que Deus efetue um novo nascimento em você, para que você seja salvo em Cristo. E depois a pergunta, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? A melhor forma de expulsar os pensamentos maus é pensando nas coisas do alto. Quanto mais pensamos nas coisas do alto e menos pensamos nas que são daqui da terra, mais qualidade a nossa vida terá, tanto nos pensamentos quanto nas ações. Tá bom? Então eu espero que esse estudo tenha ajudado você. Eu espero que você não se esqueça também de curtir o vídeo, né, se inscrever no canal e ativar aqui as notificações. Me diga nos comentários se você apreciou
a lição ser disponibilizada antes. E com certeza, se você gostou, se eu perceber que você está curtindo o vídeo, acompanhando, eu nas próximas vezes eu quero fazer o máximo para sempre postar no sábado à tarde para você estudar a lição, tá bom? Obrigado por você ter me acompanhado. Vá na descrição do vídeo para você também baixar os slides, eu creio que vão ser uma bênção para a sua vida. Um abraço e até o nosso próximo estudo.